bonitos, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender muito de inglês com esse filme aqui. E não se preocupe, porque não teremos spoilers. A teacher usou todo o trailer oficial para que a gente consiga aprender vários padrões do inglês. E além disso, para que a gente possa usar também no inglês da vida real. Bora! E fica ligado aí, porque a teacher vai rolar algumas cenas, as partes específicas que eu quero ensinar pra vocês, mas vou deixar o link do trailer oficial aqui embaixo, caso você não tenha assistido ainda. Lembrando que só vale assistir tudo depois aqui do nosso vídeo, até porque eu vou te ensinar os padrões do inglês, depois você clica lá no link e assiste o trailer inteirinho só em inglês, totalmente em inglês, pra que você já coloque em prática tudo que você vai aprender aqui comigo agora. Yes? Nessa primeira frase, uma voz já diz: What is grief if not love persevering? What is grief? Talvez essa palavra grief seja nova pra você. Então, já te adianto que o significado dessa palavra é um pouco negativo. É algo sad, sadness. Teacher, o que é sadness? É o oposto de happiness. Happiness, sadness, sadness. Então, grief é um sinônimo, significa basicamente a mesma coisa que sadness ou algo pesado, é um pesar, uma tristeza. I made mistakes. E logo depois a bonitinha diz: I made mistakes. Quero te lembrar que made é um passado irregular. É o passado irregular de make. Então, enquanto no presente a gente fala make, no passado a gente não fala maked. Maked. Não. A gente fala made. E uma dica extra para aqueles que confundem o uso de do e make, lembrem-se, do a gente vai usar quando for no sentido de executar uma ação, só desempenhar algo, colocar algo para funcionar. Agora, make é o fazer no sentido de colocar a mão na massa, criar. Yes? And people were hurt. It was the only way. E aí, uma voz continua dizendo: Westville was the only way. Westville was the only way. O que ele quer dizer com esse only way? Na verdade, eu quero te fazer pensar por que a gente não pode usar just. Se a gente sabe que only e just significam apenas, um dos significados aí, por que ele não poderia ter dito Westville was the just way? Não daria muito certo, porque aqui ele quer expressar a ideia de único, só, apenas, mas no sentido de único. Então era o único caminho, the only way. Just a gente não usa nesse sentido de único. To protect our world. I knew sooner or later you'd show up. É interessante o uso de show up. Então, later you'd show up. Esse you'd é a contração de you would, mas eu quero falar mesmo sobre show up. Show up é um phrasal verb muito usado para dizer aparecer. Então, fulano apareceu na festa, ciclano não apareceu na festa. Ele não aparecerá, por exemplo, he will not show up at the party. He will not show up at the party. He will not come to the party. He will not go to the party. Ele não vai aparecer na festa. E aí, a bonitinha que eu digo é a própria Wanda. Ela diz assim, it's what? It's what? Repare. It's what, teacher, mas eu aprendi a minha vida inteira que para fazer perguntas em inglês eu preciso começar com o verbo. E ela simplesmente disse it's what. Bom, a vida é assim, né? Essa é a vida real. Esse é o inglês da vida real. A gente aprende o certo pra quê? Ter autonomia pra fazer errado. No inglês é assim, em qualquer língua, na verdade, né? Por exemplo, você tá cansado de saber que a gente deve falar eu a vi, eu ouvi. Só que em contextos coloquiais da vida, você vai dizer eu vi ela, eu vi ele, e ninguém vai morrer nem viver por causa disso. Então acontece mesmo. E esse é um caso de irregularidade. Não é apoiado pela gramática o que ela fez aqui, but no final das contas, deu tudo certo e a linguagem é assim mesmo. Nesse momento, então, a gente para tudo, você deixa o seu like democrático, sabe como é que funciona, né? Você deixa o like agora, se até o final do vídeo a teacher não te ajudar em nada, você pega o seu like de volta, tudo bem, eu não vou ficar nem 1% chateada. Aproveita e já se inscreve no canal, nossa família tá crescendo e eu quero você aqui junto com a gente pra aproveitar todos os vídeos semanais que eu vou postar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Tainá, sou English Coach na internet desde 2015, tudo isso aqui era mato, e a minha missão é compartilhar o meu inglês descomplicado, para que de uma vez por todas você realize o sonho de ser uma pessoa bilíngue. Every night,
dream the same dream. And then... the nightmare begins. The Nightmare Begins. Pra quem não conhece a palavra nightmare, é o oposto de dream. Então, dream é aquilo que você tem quando você sonha, e aí o seu subconsciente começa a pensar em um monte de coisas e tal, Isso é um dream, ou o que você projeta, planeja pra vida. O oposto da palavra dream é nightmare. 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 I'm sorry, Stephen. I hope you understand. E aí vem uma voz, eu não vou dizer de quem, e diz I hope you understand. Porque sim, eu já assisti o filme, eu quero saber se você já assistiu. Se sim, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas a voz diz I hope you understand. Esse hope é uma das formas de dizer esperar em inglês, mas existem outras. E dependendo do que você quer dizer, você tem que usar cada uma delas. Então, por exemplo, hope é no sentido de ter esperança. Esperar no sentido de esperança. Expect. Expect é esperar no sentido de ter expectativa. Wait. Esperar no sentido de, sentar na cadeira e esperar. Tomar um chá de cadeira, talvez. The greatest threat. The greatest threat. Eu quero chamar sua atenção para a pronúncia dessa palavra. Threat. Threat. A gente está habituado a falar palavras que tem EA como I. For example, cheap. Algo que é barato, a gente fala cheap. Mas nesse caso, a gente pronuncia threat mesmo. Então, fica ligado nisso. To our universe. Is you. I did what I had to do. Things just got out of hand. E aí, o grande Dr. Strange diz Things just got out of hand. Things just got out of hand. O que significa esse Things just got out of hand? Essa é uma expressão que você vai usar para dizer que agora as coisas estão fora do seu controle. Você não consegue mais controlar as coisas. Então, literalmente, as coisas saíram das mãos. As coisas saíram do seu controle. Things just got out of hands. We should tell him the truth. We should tell him the truth. We should tell him the truth. Eu quero chamar sua atenção nesse momento para o uso do should. Should faz parte dos modal verbs, que são verbos especiais. Inclusive, a Teacher tem aulão completíssimo aqui no canal, gratuito, para você assistir sobre os verbos modais. Vou deixar aqui no link da descrição também. E o should aqui é usado porque é sobre dever. Algo que seria bom que acontecesse, sabe? Não é um dever de obrigação, mas é um dever, sabe? Deveríamos, seria bom se fizéssemos isso. E depois, também quero que você não confunda mais a palavra truth com true. A palavra truth, na verdade, significa verdade. Enquanto isso, true significa verdadeiro. E eu vejo às vezes a galera confundindo uma coisa com a outra, usando uma no lugar da outra. Então, ele diz, we should tell him the truth. We should tell him the truth. Deveríamos contar pra ele a verdade, não o verdadeiro, the true. A não ser que ele dissesse, we should tell him the true story. Aí sim, a história é verdadeira. Ela gritou aqui, look out! E numa situação muito tensa a propósito, enfim. Quero que você entenda algo. O uso de out aqui muda completamente o sentido da palavra look. Of course, é claro que tem a ver com o olhar. Mas em que sentido? Bom, a verdade é que nós temos alguns outros phrasal verbs, como por exemplo, look up, ou look around, look at. E aqui a gente está falando do look out. E, bom, look, olhar, out, fora. Olhar para fora, mas eles já estão fora. O que pode significar isso? Look out é um phrasal verb que você vai usar quando quiser dizer para alguém tomar cuidado em uma situação de perigo. Literalmente. Então, se você tem medo de cachorro e tem um cachorro passando, look out.
Se você tá dirigindo numa neblina absurda, look out. Se você tem uma situação de risco, look out. E me conta aqui nos comentários se você quer ver vídeos sobre todos os outros phrasal verbs. Look out, look up, look around, look at. Me conta aqui que eu gravo pra você. Become a hero. I do it, I become the enemy. I do it, I become the enemy. Bom, esse become, eu quero muito, do fundo do meu coração, que você comece a olhar pra ele de uma forma útil. A galera geralmente esquece que o become existe e aí sofre com o verb to be, quando quer dizer algo como tornar. Por exemplo, eu posso dizer, I am a student. I am a student. I will become a teacher. I will become a teacher. É claro que também daria certo dizer I will be a teacher, mas o become tem essa ideia de tornar-se. Em algumas situações, você vai precisar usar o tornar-se, o be não vai ser necessário. Então, traz o become para a realidade do seu inglês que você vai conseguir usar bastante. E aí o bonitinho diz, no pressure than, no pressure than. Nesse caso, esse than indica uma conclusão, um então, sabe? É claro que a gente também consegue usar o than com outros significados, mas aqui ele usa nesse sentido de então. Sem pressão, então. Inclusive, é uma parte um tanto cômica ali do vídeo. É uma parte que você dá várias altas risadas, mas assim, quebra ali aquela tensão. Eu falei vídeo, né? Do filme. É tanto vídeo na minha vida que eu já confundo vídeo com filme, filme com vídeo, mas vambora. Mas é um vídeo, né? Longa-metragem. Vídeo longa-metragem. We don't get to choose our time. We don't get to choose our time. O get está em todos os lugares. Onde você imaginar que o get não está, ali ele estará. Então tome cuidado. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Quando você não entender muito bem o que esse get tá fazendo aqui, nesse momento você deixa de olhar pro get e olha pro contexto. E o contexto vai te dizer exatamente o que o get quer dizer. Então não precisa se descabelar, se desesperar. Aqui, por exemplo, tá na cara que esse get pode ser substituído por have. We don't have to choose our time. We don't have to choose our time. Ou, olhando pra cena como um todo, entendendo melhor o contexto, a gente pode chegar a outra conclusão também. Mas me parece que esse get pode ser substituído por have. Death is what gives life meaning. No, your days are numbered. Knows your days are numbered. Que interessante, né? Temos aqui a palavra number como um adjetivo. Na realidade, number pode ser verbo também. A gente conhece basicamente como substantivo, né? O nome, número, number. Mas ele também pode ser um adjetivo. Aqui, por exemplo, numbered é a mesma coisa que dizer que os dias estão contados, numerados. Your time is short. Your time is short. Cuidado com a palavra short, ok? Opte por usar short toda vez que você tiver que falar sobre tamanho curto, sabe? Algo que seja curto, tanto pessoa como uma coisa em si, porque little tem mais a ver com pequeno. Tudo bem que o que é curto é pequeno, mas se você quer expressar a ideia de curto, use a palavra short. Então, your time is short, your time is curto. Imagina, your time is little, seu tempo é pequeno, ficaria estranho, daria pra entender, mas ficaria um pouco estranho. I'm not ready. No one ever is. No one ever is. Uau, essa eu posso dizer que é a dica mais importante que eu vou te dar aqui nesse vídeo. E não é porque é a última, mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente acaba falando português em inglês. Devido, claro, à nossa influência da nossa língua mãe, tá tudo bem. Só que na realidade, esse tipo de padrão você precisa observar. Que interessante, ela falou, ninguém nunca está. Mas para expressar isso, ela disse no one ever is. E aí você pode se perguntar, mas cadê o never? Eu tô esperando por um never aqui nessa frase. E com essa expectativa você poderia dizer nobody never is, ou então anybody never is.
Só que não tem necessidade de usar o never. O ever é suficiente nessa frase porque ele remete à totalidade do tempo. Então, o ever é o tempo inteiro, né? Considerando todo o tempo, 100% do tempo. E o never é o oposto disso, ou seja, o nunca. Tempo algum, tempo nenhum, nunca. Então, a gente pode dizer que o ever compreende 100% do tempo, 100% das vezes também, dos tempos, das oportunidades, das tentativas. Enquanto isso, o never, que é o nunca, representa 0%. O literal nunca mesmo. Acho que já deu pra entender, né? Então, diante disso, se ela fala no one, ou ela poderia ter dito nobody, também, tanto faz, é uma afirmação. Não cabe dizer anybody, anyone. Essas variações não cabem porque a frase é afirmativa. Então ela vem com no one ever is. Então ninguém está, é como se fosse isso. E esse ever entra pra enfatizar, só pra gente compreender que em 100% das vezes, em 100% das oportunidades, ninguém está pronto. No one is ready. No one is ever ready. Yes? Esse é o nosso canal, compartilha esse vídeo pra nossa família crescer e a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!